Uma pesquisa Datafolha divulgada ontem aponta queda no apoio à democracia como melhor forma de governo após o primeiro ano com Jair Bolsonaro na presidência. Para 62% dos entrevistados, a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. Na pesquisa anterior, realizada na semana do primeiro turno das eleições de outubro de 2018, esse índice era de 69%. Ao mesmo tempo, cresceu de 13% para 22% a parcela da população para quem tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura, enquanto permaneceu estável em 12% a fatia de entrevistados que diz ser preferível uma ditadura em certas circunstâncias. O apoio à democracia é maior entre os entrevistados com nível superior e que possuem renda familiar mensal de mais de 10 salários mínimos. Esse índice cai para 48% entre aqueles que têm somente o ensino fundamental e para 53% entre quem ganha até 2 salários mínimos. Quanto à ocupação do entrevistado, o apoio à democracia alcança 80% entre funcionários públicos e recua para 42% entre os desempregados que não estão procurando emprego. E aí, Thaís, que leitura você faz dessa pesquisa do Datafolha? Eu vi algumas incongruências nessa pesquisa aqui, mas depois a gente fala disso. O que eu me lembro é que outro dia aqui a gente falou sobre a queda de latrocínios, né, que foi algo em torno de 22%, um pouco mais talvez. E uma das hipóteses para essa queda grande no crime e principalmente nos latrocínios é o discurso de endurecimento à criminalidade que foi feito na campanha e é feito no governo Bolsonaro. Isso, segundo muitos especialistas, criaria um ambiente desfavorável para a criminalidade, então desincentivaria, não estimularia a criminalidade e, com isso, contribuiria para a sua queda. Eu acho que é possível afirmar que a mesma coisa acontece aqui. É evidente que quando o presidente e os filhos do presidente da República, o poder constituído, eles relevam ou mostram desdém pela democracia, é evidente que isso tem reflexos na população, não é? Então, se ela estiver correta, essa pesquisa da Datafolha, como eu disse, eu vejo algumas incongruências. Aqui estava vendo os números, tem coisas que se contradizem, tem coisas que conflitam, mas se esse dado estiver correto, esse aí que você citou, Brown, que fala das pessoas que não veem diferença entre viver no regime democrático e viver numa ditadura, isso é uma coisa chocante. É quase um quarto da população que diz não vê diferença entre viver numa ditadura e numa democracia. Então, eu acho que, no mínimo, isso é um sinal de alerta para quem diz que o Bolsonaro diz besteira, mas isso tem que ser relevado porque é só uma besteira e tal. Pelo que se vê, não é uma coisa tão inócua assim, né? Ele diz besteira e isso tem consequências. Constantino. Eu não sei se dá para associar diretamente o pouco apreço pela democracia no Brasil ao que o presidente fala, né? Eu acho que tem muito mais a ver com o seguinte, na minha opinião. O povão quer emprego e segurança, basicamente, entre outras coisas, óbvio, mas isso é o principal, né? Quando o sistema não está entregando muito bem isso, ele fica irritado e contra tudo e todos que está aí, né? Que estão aí. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando as pessoas estão irritadas e as redes sociais, a era das redes sociais, de alguma forma trouxe um choque maior, né, em relação a representantes e representados, né? As pessoas hoje em dia têm mais acesso a informações e tudo mais e não se sentem representadas pelos políticos, pela classe política. Eu acho que há essa saturação, essa indignação, e eu tendo a desconfiar de tudo aquilo que gira em torno de 10% a 20% da população. Eu dou sempre um desconto, né? 10% a 20% da população pode ser petista fanático, pode ser terraplanista. Então, existe muito idiota. É gente para burro? Mas uma base ali de 10% a 20% da população, eu acho que é capaz de tudo, né? De tudo, até de defender Lula. Então, é capaz de tudo, é capaz de defender ditadura, coisas até dessa natureza. Agora, veja, eu acho importante para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, entender o seguinte: democracia não é um fim em si mesmo. Democracia é um instrumento para quê? Para uma vida em sociedade melhor, mais próspera e com garantias à liberdade individual. Ou seja, ela é um meio. E é muito importante lembrar isso, porque tem gente que endeusa a democracia e esse é o pior argumento de defesa da democracia, porque senão vai criar expectativas irreais e as pessoas vão começar a flertar com alternativas exóticas. Vamos lembrar que aquela famosa frase do Churchill, né,
que a democracia é o pior sistema de todos, exceto todos os outros que foram testados, o Churchill também dizia o seguinte, o pior argumento, o melhor argumento contra a democracia é conversar 5 minutos com o eleitor médio. Ele também dizia isso. Então, veja, a democracia, repito, é um meio, é um instrumento, e os liberais clássicos, como Karl Popper, como Mises, eles viam no principal valor da democracia não o poder de escolha ótima, e sim um meio não sangrento, não revolucionário de troca daquilo que é pior. Ou seja, deu muito errado alguma coisa, tipo o PT, você substitui sem revolução, sem derramamento de sangue. Esse era o principal valor da democracia para esses liberais. Eles nunca criaram muita expectativa em relação à capacidade de entregar resultados da democracia, porque se você criar essa expectativa, você está fadado ao fracasso. Democracia é isso aí, democracia é um instrumento onde um cidadão representa um voto e vai votar o terraplanista e o petista da mesma forma que um sujeito ético ou inteligente, né? Então, é um negócio complicado. A gente tem que mitigar e limitar os estragos, né? A capacidade de estrago da democracia, porque muitas vezes é grande. E quando, repito, está falhando demais em entregar resultados, é aí que a população começa a flertar com essas soluções exóticas e isso é sempre preocupante. Você, Alan? Exatamente. Eu já não gosto desse tipo de pergunta porque coloca a democracia como um valor em si. Então, acho que já tem uma questão metodológica aí. Mas, enfim, né? Então, considerando isso posto, o que eu vejo que a pesquisa está captando? Provavelmente, uma insatisfação geral com as instituições brasileiras. E aí, alguns exemplos concretos. Eu acho que o fim da prisão em segunda instância pegou muito mal para a população, ratificou ali uma ideia de impunidade. O projeto de lei de abuso de autoridade também, então, uma insatisfação em relação ao Congresso Nacional, muito ligado à impunidade. E aí também, como o Constantino colocou, a própria crise econômica, né? Na medida em que demora para recuperar o emprego, a renda, para a população sentir essa melhora de verdade, ela tende a culpar o sistema como um todo sem fazer essas distinções necessárias. Thaís. Eu só queria discordar do Constantino aqui, porque daqui, na verdade, não se trata de endeusar a democracia e nem de colocá-la como valor em si. O problema aqui dessa pesquisa é que eles confrontaram democracia e ditadura. Foram 2 regimes e as pessoas acharam que entre esses 2 extremos não tinha nenhuma diferença. É isso que me espanta. Depois, em relação ao argumento dele, de que as pessoas se revoltam e tendem a caminhar para regimes heterodoxos ou preferir regimes heterodoxos quando não há entrega ou quando os resultados não estão vindo ou por causa da crise de representatividade crescente dos políticos, lembrando só que esse resultado, 13%, é do ano anterior, não é de uma década. Portanto, seguindo esse raciocínio do Constantino, a coisa deveria melhorar, porque agora é que as coisas estão fazendo efeito, ou seja, esses problemas que ele apontou, a falta de representatividade, o cansaço com a classe política e a falta de entrega de resultados, isso seria uma coisa pré-Bolsonaro, não é? Mas não é. Esses números são do ano passado. Fala, Constantino. Não, porque na verdade eu tô tentando fazer uma análise de um fenômeno que eu acho que até é muito mais do que só no Brasil. Essa crise de representatividade que leva a esse flerte com regimes iliberais, nacional-populistas, por exemplo, como nós estamos vendo em vários países, eu acho que isso tudo tem um pouco a ver com o que eu estava dizendo. Veja, quando a gente vive um sistema de anomia, de insegurança, no caso da Europa, claramente ligado à imigração desenfreada, com o aspecto do Islã, que não aceita a cultura que o recebe, né? Então, nós temos esses problemas. O seu José, o cidadão comum, ele olha para o sistema com uma certa indignação e ele clama, então, por algo que possa colocar a ordem, de cima para baixo. Ele sonha com um déspota esclarecido, com alguém que vá falar firme e fazer acontecer. Por que isso é muito perigoso? Porque essas pessoas esquecem, primeiro, que o déspota nem sempre vai ser esclarecido. Segundo, que se você concentrar poder demais na mão dele para fazer o bem, isso também é poder para fazer o mal. E terceiro, que eventualmente vai haver uma rotatividade de poder, uma troca de poder, seja por revolução ou não, por um golpe ou não, e aí
mesmo que você tenha colocado no poder o tal déspota esclarecido, né, eventualmente ele vai ser substituído por um déspota não esclarecido. E aí é que mora o perigo. Então, repito, o principal valor da democracia, isso é o mais importante para todos entenderem, na minha opinião, não está na entrega de bons resultados, está na eliminação sem derramamento de sangue dos péssimos resultados. É esse o principal ativo da democracia, na minha opinião. Alan. E aí, indo ao encontro do que o Constantino falou, eu sugiro a leitura, acho que do capítulo 1, capítulo 2, do livro do Hayek, Caminhos da Servidão, que ele diz o seguinte: o liberalismo é inegável que ele melhora a vida das pessoas, as pessoas atingem um novo patamar, mas juntamente com isso vem toda uma nova demanda e as pessoas passam a enxergar novos problemas. E aí, ao invés de essas pessoas proporem melhorias dentro da democracia, dentro de um regime liberal, elas entendem aí que precisa de uma ruptura. E aí que é muito perigoso, porque entram aí grupos de interesse propondo ideias socialistas, ditaduras, esse tipo de coisa.